salvação. Amém? Quero ler aqui em Mateus, capítulo 7, versículo 13, que diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que entre. Acautelai-vos, pois, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos conhecereis. Porventura, colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Assim, pelos seus frutos conhecereis. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus de Nazaré, ele fala sobre a porta estreita. O caminho de Jesus não é este caminho que está sendo anunciado na nossa geração. Vemos pessoas convencidas e não convertidas. Vemos pessoas carnais, irmão, que não gostam da palavra de Deus. Tem igreja que eu vou pregar e falar: tá bom, missionário, só 10 minutos de palavra. Estão tirando a palavra de Deus do púlpito. Por quê, irmão? Porque a palavra de Deus, ela é muito poderosa. Estão invertendo a palavra de Deus em heresias. A pessoa lê um versículo da Bíblia e ali faz uma pregação que não tem nada a ver com as escrituras sagradas. Mas eu aprendo na Bíblia, irmão, que o evangelho é o poder de Deus. O evangelho não é palavras persuasivas, como disse o apóstolo Paulo, mas é o poder, a revelação do Espírito Santo, irmão, na palavra. As pessoas, irmãos, estão apostatando-se da fé cada dia mais, está sendo mais difícil. Jesus perguntou: porventura, eu vindo à terra, eu acharei fé? Jesus de Nazaré, em Lucas, capítulo 9, verso 23, ele vai dizer: aquele que quiser. Se você observar, ele fala: é aquele que quiser, não é obrigado, irmão. Aquele que quiser me seguir, renuncia a si mesmo. Esse é o evangelho, irmãos. O evangelho não é venha como está e fique como está. Isso não é evangelho, irmão. Quando a pessoa recebe o evangelho verdadeiro, há uma transformação de caráter, há uma transformação na vida do homem, porque o evangelho é poderoso. Eu vou dar um pequeno testemunho da minha vida para você. Eu nasci de um povo muito religioso, meus irmãos. Minha bisavó era benzedeira, minha avó era benzedeira. E eu ia no mesmo rumo. Era e sou apaixonado por Jesus. Ia naquela humildade, naquela simplicidade, buscando o verdadeiro Deus, até que o achei. O verdadeiro Deus não é esse apalpável.
O verdadeiro Deus, ninguém pode apalpar ele, porque a sua santidade é gloriosa. O nosso Deus, ele é um fogo consumidor, irmãos. Ele falava com Moisés em cima de uma nuvem, para que nem Moisés nem o povo morresse. Certa feita Moisés falou assim: rogo-te, mostra-me a tua glória. Ele falou: Moisés, homem nenhum pode ver a minha face e permanecer vivo. Qualquer homem que olhar para mim certamente morrerá. Mas o Senhor tem falado com o seu povo de geração a geração. Eu quero te dizer, irmãos, aleluia, que todos quanto quiserem ser salvos, renuncie, arrependa-se. Esse é o verdadeiro evangelho, irmão. Vemos um evangelho pregado sem renúncia. Vemos um evangelho pregado sem cruz. Vemos pessoas convencidas e não convertidas. E ninguém mais quer pregar para as pessoas se renunciar. Ninguém mais quer pregar, irmão, cruz. Ninguém mais quer pregar sobre pecado. Por quê? Porque as pessoas se ofendem. Estão pegando alguns textos, alguns contextos da Bíblia para se promover. Estão fazendo da mentira a verdade, da verdade a mentira. Estão tirando alguns versículos da Bíblia, irmãos. Tirando alguns textos da Bíblia que acusa certo tipo de prática. Mas ai daquele, irmão, que tirar uma letra ou uma vírgula da palavra de Deus. Ei, eu quero te dizer nessa tarde, nesse monte. Porfiai, esforçai-vos em entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E a Bíblia diz: e são muitos os que entram por ela, porque a porta é estreita e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre. Estamos vivendo uma época, irmão, que as pessoas estão fazendo de tudo para auto se promover como profetas, para ganhar honra, respeito. Mas eu aprendo na Bíblia Sagrada: humilhai-vos, aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Meus queridos, a palavra do Senhor vai dizer: acautelai-vos dos falsos profetas. Muitos estão, irmão, aí pregando, falando, irmão, mas se a gente observar, estão inventando sabedoria humana, pegando texto, contexto da Bíblia, para pretexto seu, para bem seu. Naquele grande dia, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei. Em teu nome expulsei demônio, e em teu nome fizemos muitas maravilhas. Olha o que o Senhor vai dizer: então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, nós aprendemos aqui que a porta é estreita. Aleluia! A porta é apertada. Nós não vamos entrar inchado do pecado, mas a porta é estreita. Nós temos que se humilhar. Nós temos que se renunciar todos os dias. Nós temos que tomar nossa cruz todos os dias.
Vivemos uma época de iniquidade, onde as pessoas zombam, onde as pessoas brincam com as coisas de Deus, né? Está tudo registrado para o juízo final. Se nós observarmos aqui em João, olha aí o que o Senhor vai dizer, irmão, em João. Glória a Deus, João 3, versículo, aleluia, João 3,19, amém? E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Estamos vendo aí, né, irmão? A depravação. A gente liga o celular, né, mas é tanta coisa. É tanta depravação, heresias, mentira. Homens querendo matar o outro na fé, na carne. A terra manchada pelo sangue dos inocentes. Muitos não querem ouvir a palavra. Muitos estão tampando o ouvido para não ouvir a palavra que o Espírito Santo está falando. Mas eu quero te dizer, irmão, que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz. Amém, irmão? Jesus é a vida. Jesus é tudo e as pessoas não querem, porque não querem entrar pela porta estreita, porque não querem se renunciar, porque não querem se arrepender dos seus pecados. Arrependa-se e aleluia, porfiai, né? Em algumas versões fala porfiai, em outras versões fala esforçai-vos e entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é a porta da destruição, da condenação, irmão. Quero dizer que tudo aqui é momentâneo, tudo aqui é passageiro. Esteja preparados para um dia poder entrar por esta porta. Jesus falou, eu sou a porta. Amém? Egito, melhor. Seria bem para eles. Mas se eles olhassem para os deuses que eram cultuados das outras nações, serviria de laço para eles. A Bíblia vai dizer, irmão, que todos nós estávamos perdidos. Mas para que se cumprisse a poderosa promessa de Deus a Abraão, que a sua descendência seria como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar, a qual ninguém pode contar. O Messias se fez carne, a palavra viva se fez carne e habitou entre nós. João descreve em João capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória unigênita do Pai. A salvação não recaiu apenas sobre os hebreus, sobre o povo de Israel, mas a salvação recaiu sobre o mundo inteiro. Em outras palavras, ele assim, eu não vim condenar o mundo, mas eu vim salvar o mundo. Oséias profetizou que eu e você seria o povo do Senhor, amado do Deus vivo. A Bíblia vai dizer aqui em Romanos capítulo 9, verso 30, que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça. Sim, mas a justiça é pela fé. Mas Israel que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê?
porque não foi pela fé, mas pelas obras da lei. Assim tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que nele crê não será confundido. Jesus, tendo um diálogo com Nicodemos, ele chega a dizer, né, no livro de João, capítulo 3, versículo 14, que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim convenha que o Filho do Homem seja levantado no madeiro. Quando Israel pecou contra o Senhor, Deus enviou cobras para morder aquele povo, e morreu muita gente. Então eles clamaram ao Senhor, e o Senhor falou a Moisés: Moisés, faz uma serpente de metal, e todos aqueles que for mordido pela serpente olhará para a serpente de metal e não morrerá. Aquela serpente simboliza Jesus. O veneno simboliza o pecado. E a serpente simboliza o tentador, irmão. A Bíblia vai dizer que todos, quando era mordido, olhavam para aquela serpente de metal aleluia, não morreria. Todos olhavam para aquela serpente, não morreria. Jesus falou: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim convenha que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você está entendendo a palavra, irmão? A palavra do Senhor vai dizer que todos nós, aleluia, tinha pecado e destituído nós estava da glória de Deus. Se nós observar aqui em Romanos, capítulo 3, verso 23, vai dizer assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nós estávamos destituídos, mas a Bíblia vai dizer, meus queridos, no livro de Romanos, capítulo 5, verso 20, parte B, aleluia, que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Hoje, irmão, nós vivemos debaixo da graça. Não abusar da graça, porque nós estamos selados pelo penhor do Espírito, irmão. E o Espírito é o próprio Deus trabalhando na nossa vida. O Espírito Santo tem sentimento. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, a qual vocês estão selados para o grande dia da redenção. Em outras palavras, assim, o Espírito Santo tem ciúme. O Espírito Santo intercede. O Espírito Santo vos guiará em toda a verdade.